Essa mulher saiu para tomar uma água no meio da noite e viu seu marido abusivo. Ela estava extremamente assustada e se escondeu em um canto, constantemente implorando que ele a poupasse. Mas esse homem havia perdido toda a humanidade. A esposa viu isso e tentou rastejar até a porta, mas seu marido não queria deixá-la ir tão facilmente. Ele pressionou a esposa no chão e lentamente limpou o sangue do canto de sua boca com um lenço. A garota não aguentava mais essa injustiça, então ela lutou para revidar. Mas isso foi inútil, porque a força dos dois lados era muito diferente. Seu marido estendeu a mão para agarrá-la e depois a pressionou na mesa de jantar. Nesse ponto, ela não tinha mais força para lutar, mas o marido ainda não tinha intenção de parar. Vendo isso, ela rapidamente disse a ele que estava grávida. No entanto, isso não apenas não ganhou a misericórdia do marido, mas também o suspeitou. Então ele imediatamente pegou o cinto e tentou bater nela. Em pânico, ela pegou a faca ao lado dela para se defender. Mas seu marido sabia que ela era uma covarde, então ele não tinha medo. Ele até correu para pegar a faca da mão dela e jogou-a no chão. Nesse ponto, Eun-soo não conseguia mais se mexer. Mas o marido ainda era louco. Ele continuou batendo em Eun-soo até que ela não aguentou mais e desmaiou. Mas quando Eun-soo acordou, ela estava segurando uma faca coberta de sangue na mão. Seu marido estava deitado imóvel ao lado dela. Além disso, havia alguns policiais na frente dela. Assim, Eun-soo foi presa por assassinar o marido. Quando confrontada com as perguntas dos repórteres, Eun-soo tentou negar, mas isso fez sua sogra, que estava por perto, enlouquecer. Sua sogra correu e esmurrou Eun-soo, e ninguém conseguiu parar. Assim, a pobre Eun-soo foi presa incorretamente enquanto estava grávida. Ela deu à luz a filha lá. Para que sua filha não crescesse nesse ambiente, Eun-soo continuou apelando, mas as evidências eram tão claras que nenhum advogado ousou defendê-la. Apenas um repórter descobriu a estranheza do caso e escreveu para ela. Ele disse que se ofereceu para ajudá-la. No entanto, ele foi à prisão muitas vezes para visitar ela, mas foi recusada pelo diretor da prisão com o argumento de que a pessoa em questão recusou visitantes. O diretor logo foi subornado pela sogra de Eun-soo. Eun-soo não teve escolha senão confessar seu crime à maneira de seu pai. Seu pai disse a ela, para usar a desculpa de que o marido a torturou por muitos anos e que ela não aguentava, então o matou. Enquanto Eun-soo pudesse fornecer evidências de que foi torturada pelo marido, ela poderia receber a sentença mais baixa. E talvez Eun-soo pudesse ser solta muito em breve. Mas quando o pai de Eun-soo foi ao hospital para obter evidências de que Eun-soo foi abusada, ele descobriu que todos os registros médicos haviam sido apagados. Felizmente, uma enfermeira gentil que tinha visto as cicatrizes dos espancamentos no corpo de Eun-soo tomou a iniciativa de encontrá-lo e se voluntariou para testemunhar por eles. Mas no dia do segundo julgamento, a testemunha não estava em lugar algum. Isso aconteceu porque ela também havia sido subornada pela sogra de Eun-soo. Portanto, a testemunha não estava em lugar algum. Isso aconteceu porque ela também havia sido subornada pela sogra de Yoon-soo. Portanto, o segundo julgamento acabou com o veredicto original. A ré Yoon-soo foi condenada a 10 anos de prisão. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. Ela ignorou a dissuasão da guarda da prisão e disse ao pai que o repórter Jimin queria ajudá-la. Então o pai de Yoon-soo deixou uma nota na estação de TV onde Jimin trabalhava. Depois de ver a nota, Jimin imediatamente correu para o local de encontro, mas esperou várias horas sem ver o pai de Eun-soo. Aconteceu que o pai de Eun-soo sofreu um acidente no caminho para o local de encontro. Quando Eun-soo recebeu as notícias e pediu para sair para o hospital, seu pai já havia deixado este mundo para sempre. Tendo perdido a pessoa que a ajudou, Eun-soo só poderia aceitar a realidade de ter que criar sua filha na prisão. Nesse momento, a sogra de Eun-soo também veio visitar Eun-soo, mas seus olhos estavam cheios de ódio antes. Agora havia uma dica de pena. Então a sogra de Eun-soo chorou e implorou a Eun-soo para deixá-la criar a filha. Ela disse que esse neto era a única linhagem em sua família, então ela cuidaria bem da filha de Eun-soo para se tornar o herdeiro do grupo. No entanto, o maltratamento que ela havia recebido em casa ainda estava profundamente impresso na mente de Eun-soo. Portanto, Eun-soo não estava à vontade deixando a filha naquele lugar infernal. Mas não muito tempo depois, Eun-soo recebeu mais notícias. Naquela noite, sua filha adoeceu de repente.
O médico diagnosticou que, porque ela morava em um ambiente ruim por um longo tempo, sua filha tinha asma. Se ela não mudasse o ambiente de vida, sua condição poderia piorar. Após um período de luta mental, Eun-soo tomou uma decisão. Desde que seu pai faleceu, Eun-soo não teve escolha, a não ser dolorosamente trazer a filha para a sogra. Eun-soo esperava que a sogra não transferisse o ódio dela para sua filha. Com a ajuda do guarda da prisão, Eun-soo segurou suas lágrimas e tirou uma foto com a filha. Depois de entregar a filha à sogra, Eun-soo voltou para o quarto dela com uma sensação de vazio. Mas pelo bem de sua filha, ela perseverou ano após ano. Felizmente, houve fotos do crescimento de sua filha que a secretária de sua sogra enviou. Então, Eun-soo foi capaz de aliviar a dor de sentir falta da filha. O tempo voou. 10 anos se passaram, e Eun-soo foi finalmente libertada da prisão. A primeira coisa que ela fez foi ir à escola de sua filha, como mostrado nas fotos, para visitar a filha, da qual sentia tanta falta. Ela finalmente encontrou sua filha. Nesse momento, de repente, começou a chover pesadamente. Eun-soo gentilmente entregou a essa garota um guarda-chuva. Vendo a filha na frente dela, ela não se atreveu a aceitá-lo e só pôde virar e preparar-se para sair silenciosamente. Mas neste momento, Eun-soo ouviu a garota chamando alguém para buscá-la. Mãe, sentindo que algo estava errado, Eun-soo perseguiu apressadamente as duas pessoas no ônibus. Só então Eun-soo descobriu que a garota na foto não era sua filha. Eun-soo foi enganada por tantos anos. Então, Eun-soo foi imediatamente para a casa de sua sogra, presidente Kim, e questionou onde sua filha estava. O presidente Kim não escondeu nada e disse diretamente a Eun-soo que havia jogado sua filha longe em um lugar onde ninguém encontraria. O presidente Kim sempre odiava Eun-soo por matar seu filho. Portanto, ela também queria que Eun-soo experimentasse a mesma dor. Neste momento, Eun-soo não aguentava mais. Eun-soo correu, agarrou o presidente Kim pelo pescoço e a forçou a levar a filha de volta. Mas então Eun-soo foi parada pelos seguranças e foi impiedosamente expulsa. Eun-soo se recusou a deixar ir e ficou do lado de fora do portão até que os seguranças a jogassem contra a parede, fazendo-a desmaiar no local. Depois de acordar no hospital, Eun-soo foi presa pela polícia e levada a um centro de detenção por invasão. No dia seguinte, Eun-soo foi para a companhia do presidente Kim novamente, se ajoelhou e implorou ao presidente Kim para contar onde sua filha foi levada. Eun-soo também disse firmemente que seu filho não foi morto por ela. Mas o presidente Kim não prestou atenção ao que Eun-soo disse. Portanto, Eun-soo foi mais uma vez chutada para fora da porta. Desamparada, Eun-soo só podia procurar o secretário Jun, que era do lado do presidente Kim naquele ano, para perguntar sobre o paradeiro da filha. Mas o secretário Jun já havia se mudado, então Eun-soo não sabia para onde procurar. Isso deixou Eun-soo impotente e sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, Eun-soo foi ao túmulo de seu pai sozinha e expressou seu sofrimento. Do gerente do cemitério, Eun-soo acidentalmente aprendeu que todos os anos alguém trazia flores para prestar respeitos no aniversário de morte de seu pai. Então, Eun-soo foi à loja de flores para descobrir e recebeu o número de telefone que a pessoa costumava pedir as flores. Neste momento, Eun-soo ligou rapidamente para esse número e conheceu o endereço da pessoa que ordenou as flores. Ela seguiu o endereço e descobriu que a pessoa que ordenou as flores era a secretária Jun, a quem ela estava procurando. Quando confrontada por Eun-soo, a secretária Jun disse que não sabia nada sobre a filha dela depois de não receber a resposta que ela queria. Eun-soo insistiu em ficar na casa do secretário Jun por vários dias e se recusou a deixar. Ela também contou a ele como havia superado esses 10 longos anos graças ao seu desejo por seu filho. Mas essas coisas ainda não o moveram, até que o secretário Jun recebeu um telefonema e saiu apressadamente. Eun-soo imediatamente o seguiu e, nesse momento, descobriu que ele também tinha um filho que estava deitado em uma cama de hospital. Naquela noite, o secretário Jun sentiu profundamente que as coisas ruins que ele havia feito foram retribuição para seu filho. Então ele finalmente contou a Eun-soo a verdade. Naquele ano, depois de levar a filha de Eun-soo, o presidente Kim não queria levar a garotinha para casa para criar. Então o presidente Kim deu ao secretário Jun uma grande quantia em dinheiro e disse a ele para lidar com isso em silêncio. A secretária Jun, naquela época, precisava pagar pelo tratamento médico de seu filho. Então ele concordou com o pedido dela. Naquela noite, no Lago Escuro,
Misturado com a fumaça ilusória, o secretário Jun teve o coração para matar a filha de Yeon-soo por dinheiro. O segurança na costa estava extremamente satisfeito quando viu isso e depois saiu. Ao ouvir essa verdade, Yeon-soo imediatamente caiu em uma depressão. Depois de sofrer por 10 anos, no final ela só recebeu uma separação eterna. No dia seguinte, Yeon-soo deixou uma nota na casa do secretário Jun e começou seu plano de vingança. Mas no final, ela ainda não podia fazer nada ao filho inocente do secretário Jun. O secretário Jun também correu para o hospital depois de ler a carta. Ele ficou aliviado ao ver que seu filho estava bem. Mas para onde Yeon foi? O secretário Jun pareceu pensar em algo. Ele apressadamente saiu. Nesse momento, Yeon-soo já havia encontrado o presidente Kim. Ela estava visitando seu filho no cemitério. Yeon-soo apareceu atrás dela, segurando a faca preparada na mão e se aproximou silenciosamente das costas dela. Então, Yeon-soo usou a faca para forçá-la à beira do penhasco. Agora, além de sua vida, ela não tinha mais nada à esquerda para perder, então ela queria morrer com o presidente Kim. Inesperadamente, o segurança correu e bateu em Yeon-soo com um graveto e a bateu inconsciente no local. Yeon-soo foi levada ao hospital pelo secretário Jun. Depois de acordar, Yeon-soo imediatamente puxou o tubo IV no braço. Não importa o quanto o secretário Jun tentasse detê-la, Yeon-soo ainda insistiu em encontrar o presidente Kim para se vingar. Como ele estava preocupado que algo acontecesse com Yeon-soo, ele finalmente disse a verdade. De fato, a filha de Yeon-soo ainda estava viva. Aconteceu que o secretário Jun realmente não tinha o coração para fazer nada com a filha de Yeon-soo naquele ano. Mas ele não se atreveu a ir contra os desejos do presidente Kim. Então ele secretamente trocou a filha de Yeon-soo por uma criança de um orfanato. Mais tarde, um casal a adotou. Então, de acordo com o endereço dado pelo secretário Jun, Yeon-soo foi para essa família. Quando viu a garotinha correndo de casa, Yeon-soo reconheceu sua filha à primeira vista. A menina ainda estava usando o cobertor que a filha de Yeon-soo usava quando estava com ela. Ela gradualmente se aproximou de Yeon-soo. Neste momento, Yeon-soo não podia mais controlar suas emoções e abraçou a garotinha. A menina não se recusou, mas, em vez disso, deixou essa mulher estranha acariciá-la. Não foi até que a pessoa que a adotou veio empurrar Yeon-soo para fora que ela parou. Essa pessoa era o repórter que queria ajudar Yeon-soo justamente 10 anos atrás, mas eles nunca haviam se conhecido antes. Portanto, Jimin continuou criticando Yeon-soo. Ele perguntou se ela tinha uma conspiração, mas a menina não parecia odiar essa mulher. Então ela disse ao pai para não perseguir o Importa Mais e apenas disse para ele voltar para casa rapidamente. Quando ela saiu, ela continuou virando a cabeça para olhar para Yeon-soo por um longo tempo. Naquela noite, Yeon-soo voltou ao seu lugar. A filha que finalmente havia perdido por 10 anos estava ao seu alcance. Agora a mente de Yeon-soo ainda lembrava a sensação de tocar a mão da filha. Naquela hora, ela era tão gananciosa quanto uma criança. Ela só queria que o tempo parasse naquele momento. No entanto, agora ela ainda era apenas uma mãe solitária e lamentável que desejava estar com a filha. A partir de então, Yeon-soo costumava ir à escola de sua filha, mas Yeon-soo só podia assistir a filha de longe e segui-la secretamente. E isso se tornou a única coisa que Yeon-soo queria fazer. Naquele dia, Yeon-soo foi finalmente descoberta por sua filha de espírito rápido. Esta também foi a primeira vez que a mãe e a filha conversaram oficialmente entre si. Mas a ação da menina de dar meio passo para trás foi como uma faca esfaqueando o coração de Yeon-soo. Yeon-soo sabia que ela ainda precisava manter distância de sua filha. Mas a garotinha ligou para Yeon-soo de volta e perguntou por que ela chorou naquele dia. Yeon-soo respondeu gentilmente que era muito parecido com minha filha. A criança olhou para Yeon-soo chorando e inocentemente perguntou por que ela continuava chorando. A última frase de sua filha fez Yeon-soo explodir em lágrimas, a ponto de ficar sem palavras. Não foi até que a família atual de sua filha a chamasse para fora que Yeon-soo reagiu. Naquela noite, Yeon-soo andou sozinho na estrada principal. Sua mente estava cheia de tempos felizes quando ela estaria com a filha no futuro. Nesse momento, um pensamento de repente entrou em sua cabeça. Então, no dia seguinte, ela foi encontrar o secretário Jun e esperava que ele pudesse ajudá-la a discutir com o pai adotivo da filha para que o pai pudesse devolver a filha para ela. O secretário Jun imediatamente a parou depois de ouvir isso.
Ele pensou que Eun-soo não deveria levar de volta a filha, porque a filha dela estava morando feliz com uma família amorosa. Se depois de tantos anos, Eun-soo apareceu de repente e disse: "Eu era sua mãe", como a criança enfrentaria essa verdade? Mas Eun-soo disse que, por causa de seu filho, ela conseguiu superar esses 10 longos anos. Além disso, ela não foi quem fez errado no começo, mas ela teve que suportar todo o sofrimento. Agora ela só queria ser capaz de viver e ser uma mãe normal. O que há de errado nisso? Vendo que Eun-soo era tão teimosa, o secretário Jun só conseguiu concordar com o pedido dela. No entanto, na realidade, quando Eun-soo começou a agir, ela percebeu o quão cruel era a realidade. Quando o corretor levou Eun-soo para ver casas nas proximidades, ela descobriu que não podia se dar ao luxo de alugar um lugar para levar a filha. Portanto, ela não teve escolha a não ser encontrar um emprego primeiro. Com base em seu histórico, Eun-soo foi rapidamente favorecida por uma escola, mas a outra parte exigiu uma verificação de antecedentes. Sabendo que ela tinha um registro criminal e teria dificuldade em passar na revisão, ela não teve escolha a não ser sair com pressa. Depois disso, ela leu muitas informações diferentes de recrutamento. Finalmente, Eun-soo descobriu que qualquer trabalho oficial exigia uma verificação de antecedentes. Naquela noite, Yoon-soo foi ao lugar de sua filha Young-hee novamente. De longe, Yoon-soo podia ver que os parentes atuais de sua filha amavam muito sua filha. Portanto, Yoon-soo se sentiu extremamente satisfeita. No dia, o secretário Jun perguntou ao pai adotivo da filha de Yoon-soo para discutir. Yoon-soo disse a ele que havia decidido desistir. Depois dos últimos dias, ela entendeu que talvez não perturbar a vida de sua filha fosse a melhor escolha. E porque ela estava preocupada por ter dificuldade em controlar suas emoções, ela se preparou para sair. Antes de sair, Yoon-soo ainda queria ver sua filha uma última vez, então ela seguiu a filha. Mas desta vez, Eun-soo descobriu que havia uma mulher bloqueando o caminho de Young-hee. Depois que as meninas viram o rosto da mulher claramente, ela fugiu. A mulher também seguiu de perto e caiu no cruzamento à frente. Eun-soo viu isso e estava extremamente preocupada com a segurança da filha. Então, ela perseguiu apressadamente. Com certeza, Young-hee correu para um beco e teve um ataque de asma e não conseguiu respirar. Neste momento, ela estava prestes a tirar o telefone para ligar para o pai, quando não conseguia mais segurar e desmaiou. Felizmente, Eun-soo correu para pegar a filha a tempo e desabou no chão. Então, Eun-soo levou apressadamente a filha para o hospital. Depois de receber atendimento de emergência, felizmente, a filha de Eun-soo estava bem. Neste momento, porque Jimin não conseguiu encontrar sua filha, ele estava extremamente em pânico. Toda a família estava preocupada e pesquisou em todos os becos próximos. Finalmente, na câmera de vigilância na entrada de um restaurante, Jimin descobriu a cena de sua filha fugindo loucamente enquanto Eun-soo estava perseguindo muito atrás. Jimin o reconheceu à primeira vista. Esta era a mulher estranha que abraçou sua filha naquele dia. Então ele começou a entrar em pânico. Ele suspeitava que sua filha tivesse sido sequestrada, então seguiu a direção que ela correu e ligou para ela. Só então ele descobriu que o telefone de sua filha havia sido deixado sob um canteiro de flor próximo. Isso o fez ficar ainda mais preocupado. Então eles correram para a delegacia para denunciar o caso. A polícia também começou a pesquisar com toda a sua força. Foi nesse momento que Jimin recebeu um telefonema. Um amigo que ele conhecia tinha visto a figura de sua filha no hospital. Por outro lado, quando Eun-soo foi pagar a conta do hospital, Young-hae já havia deixado a cama de hospital. Então, Eun-soo perseguiu apressadamente. Felizmente, ela ainda não tinha ido longe. Eun-soo queria saber por que Young-hae fugiu depois de ver essa mulher. Mas por algum motivo, assim que Eun-soo mencionou a mulher, Young-hae ficou extremamente agitada. Neste momento, Jimin dirigiu aqui e viu sua filha chorando. Ele pensou que Young-hae havia sofrido muito, então, depois de colocar a filha no carro, ele se apressou com raiva para Eun-soo e a assustou muito, que ela se sentou no chão e cobriu as orelhas. Jimin repreendeu com raiva Eun-soo. Neste momento, a polícia também chegou ao local. Eun-soo estava prestes a explicar a Jimin que ela era a mãe biológica da filha quando Young-hae saiu do carro ao lado, para que Eun-soo não pudesse dizer qualquer coisa. Assim, Eun-soo foi levada para a delegacia. Então Jimin levou Young-hae ao hospital para tratamento e acidentalmente descobriu uma passagem de trem na bolsa de Eun-soo.
Nesse momento, ele ficou feliz por ter encontrado a filha a tempo. Caso contrário, ela teria sido levada embora. Enquanto isso, na delegacia, Eun-soo tentou o seu melhor para explicar que a razão pela qual os jovens fugiram na rua foi por causa de outra mulher. Eun-soo estava apenas preocupado com a segurança de Young-hae, então ela perseguiu. Mas a polícia havia extraído as informações de Eun-soo e descobriu que ela tinha um registro criminal. Então eles não acreditaram no que ela disse. No hospital, o jovem Hae acordou e imediatamente disse a Jimin que Eun-soo não era uma pessoa ruim. Young-hae também disse isso porque Eun-soo sentiu que eu era muito parecido com a filha dela. Ela apenas seguiu. Jimin ficou ainda mais irritado depois de ouvir isso. Ele pensou que Eun-soo queria usar esse método para enganar o jovem Hae. Depois disso, ele imediatamente disse à filha para nunca confiar em estranhos. Mas Young-hee ainda disse firmemente que Yoon-soo não era uma pessoa ruim. Neste momento, Jimin perguntou a ela por que ela tinha que fugir. Mas o jovem Hae não sabia a verdade, porque ela sabia muito bem que a mulher que a fez fugir era a dor que seu pai nunca quis mencionar. No dia seguinte, Jimin participou de um evento e por acaso encontrou a mulher lá. Os dois se entreolharam de surpresa. Apenas olhando para eles, você poderia dizer que algo estava acontecendo entre eles. O nome desta mulher era Sae-mi. Muitos anos atrás, eles eram um casal feliz. Como Sae-mi não poderia ter filhos, eles adotaram uma garotinha. Ambos adoraram muito a filha deles. Enquanto cuidava da filha, Sae-mi a deixou sozinha em uma casa em chamas, porque ela era divertida demais. Embora Jimin estivesse muito zangado, ele ainda perdoou Sae-mi. No entanto, mais tarde, quando Jimin chegou em casa cedo de uma viagem de negócios, ele descobriu que Sae-mi o traiu. Desta vez, ele não pôde perdoá-la por seu erro, então os dois se divorciaram. Agora, Sae-mi se tornou gerente de um atleta famoso e retornou à Coreia. Ela ainda tem sentimentos por Jimin e sente muita falta da filha, então ela espera que eles possam reacender seu antigo amor. Mas Jimin ainda se lembra do passado muito claramente em seu coração, então ele não quer aceitar sua nova aparência. Assim como Jimin estava prestes a dizer a Sae-mi que conhecera a filha deles. Além disso, a razão pela qual a filha fugiu na rua ontem foi porque ela viu Sae-mi. Depois de retornar à empresa, Jimin recebeu uma mensagem de que a polícia provou a inocência de Eun-soo. Ele também sabia que tinha entendido mal uma boa pessoa, então correu para a delegacia e viu Eun-soo andando sozinho na chuva. Vendo isso, Jimin imediatamente segurou um guarda-chuva para Eun-soo. Depois de enviar Eun-soo para casa para expressar seu pedido de desculpas e gratidão, Jimin convidou Eun-soo para fazer um piquenique com ele e sua filha nos subúrbios amanhã. Enquanto hesitava, Eun-soo recusou seu convite. Quando ela se virou para sair, seus passos gradualmente se tornaram mais pesados. Depois disso, Eun-soo não sabia o que estava pensando, mas ela se virou e aceitou o convite de Jimin. No dia seguinte, Eun-soo finalmente mudou sua aparência e apareceu na frente de Young-hee e Jimin. Eles dirigiram para os subúrbios juntos e tiraram muitas fotos bonitas. Eles começaram um churrasco. Eun-soo também mostrou suas habilidades e ganhou elogios de Young-hee e Jimin. Enquanto conversava com Jimin, Eun-soo aprendeu que ele era divorciado. Ele ainda estava solteiro. Eles passaram um dia feliz juntos. Young já estava dormindo rapidamente, mas depois de saber que Eun-soo teve que sair do carro, ela disse ao pai para parar o carro e correu direto para Eun-soo. Então Young sussurrou no ouvido de Eun-soo que sempre que você sentia falta de sua filha, você poderia vir me ver, porque você disse que eu era como sua filha. Se isso fizesse você se sentir confortado, eu também me sentiria feliz por estar ao seu lado. Essa frase fez Eun-soo afundar nela, e não havia como escapar. Nesse momento, um pensamento ousado surgiu na cabeça de Eun-soo. Eun-soo queria realmente viver como a mãe de Young, que era casar com Jimin. Mesmo que ela tivesse que assumir a identidade de uma madrasta, contanto que ela pudesse estar com a filha dia e noite, tudo valeu a pena para Eun-soo. Portanto, Eun-soo começou a se mudar. No evento em que Jimin estava relatando o festival de cerejeira, Eun-soo apareceu na frente dele em uma aparência completamente nova. Isso fez Jimin olhar para Eun-soo com um olhar diferente. Encontros coincidentes continuaram a ocorrer. Durante esse período de tempo, os sentimentos entre Eun-soo e Jimin se desenvolveram muito rapidamente. A distância para alcançar o objetivo de Eun-soo, de se tornar madrasta de sua filha, estava se aproximando cada vez mais. No entanto,
Eun-soo ainda não sabia que naquele momento, um par de olhos malignos a observava. O presidente Kim teve alguém investigando informações sobre a filha de Eun-soo e descobriu que ela tinha um histórico de asma. Nesse momento, o presidente Kim pensou imediatamente naquele ano em que Eun-soo havia deixado impotente a filha para ser criada por ela. Pensando nisso, o presidente Kim ficou ainda mais desconfiado de que essa garota era a filha de Eun-soo. Portanto, o presidente Kim foi imediatamente para encontrar Sae-mi, a ex-esposa de Jimin, e mencionou deliberadamente questões familiares para ela. Pelo que o presidente Kim disse, Sae-mi também amava muito sua filha adotiva. Depois de ouvir, o presidente Kim também disse que admirava Sae-mi por esse nobre ato de adoção e imediatamente mencionou que queria ver uma foto de Young-hae quando ela era pequena. Sae-mi também ficou muito feliz e mostrou ao presidente Kim a foto que ela mantinha no telefone. Da foto, o presidente Kim viu um cobertor familiar na garota. E esse era o cobertador que Eun-soo costumava envolver a filha quando deu a filha ao presidente Kim. Sae-mi também disse que este era o cobertador que estava enrolado na garota quando eles a adotaram. Talvez isso tivesse o cheiro de sua mãe, então depois de todos esses anos, Young não suportava jogá-lo fora. Nesse momento, o presidente Kim tinha certeza de que essa criança era filha de Eun-soo. No dia seguinte, Eun-soo recebeu uma ligação de Jimin. Ele pediu para ela ir para a escola para pegar sua filha. Ao ouvir isso, Eun-soo ficou muito feliz. Mas quando Eun-soo chegou ao portão da escola, ela viu o presidente Kim prestes a levar Young-hee. Eun-soo não hesitou e foi direto impedir o presidente Kim. O presidente Kim fingiu explicar que apenas viu a criança fofa e queria lhe dar um presente. O presidente Kim até deliberadamente se virou e disse que a aparência preocupada de Eun-soo era como se ela fosse sua mãe biológica. Eun-soo imediatamente respondeu que essa era a filha da pessoa que ela estava namorando. Então é claro que ela queria cuidar da criança. O presidente Kim sabia a razão profunda, mas desta vez, o presidente Kim não pretendia persegui-la até o fim, porque ela tinha alcançado seu objetivo, que era o cabelo do jovem Hae. Então o problema veio para Eun-soo novamente. Sae-mi ficou extremamente ciumenta quando viu que Eun-soo e o relacionamento de seu ex-marido estava se aproximando cada vez mais. Então ela foi para Eun-soo. Ela criticou Eun-soo por ignorar a existência da mãe de Young-hae. Sae-mi também disse que o bom tratamento de Eun-soo de Young-hae estava apenas usando esse método para seduzir Jimin. Então, Sae-mi queria que Eun-soo saísse rapidamente e não afetasse a reunião dos três. Diante da declaração de guerra de Sae-mi, Eun-soo, é claro, não desistiria facilmente. Eun-soo não negou o que Sae-mi disse. Eun-soo disse que fez isso porque queria Jimin. Antes de sair, Eun-soo disse a Sae-mi que poderia pagar qualquer preço por isso. Depois de ouvir isso, Sae-mi estava extremamente zangada, mas não podia fazer nada. Na competição de arte patrocinada pela corporação do presidente Kim, a filha de Jimin conquistou o primeiro lugar. Jimin e Eun-soo participaram da cerimônia de premiação juntos. Sae-mi ficou atrás das cenas, olhando para a aparência feliz dos três. Ela ficou ainda mais irritada. Neste tempo, o presidente Kim foi até Sae-mi e disse que era muito difícil para ela recuperar a posição original. Depois de ouvir isso, Sae-mi ficou surpreso no local. Presidente Kim imediatamente pegou um relatório de teste de DNA. Depois de ler, Sae-mi ficou extremamente surpreso. Somente então Sae-mi sabia que Eun-soo era a mãe biológica de Young-hae. Quando Sae-mi pensou que nunca poderia voltar a Jimin, o presidente Kim disse imediatamente que poderia ajudá-lo. Neste momento, Eun-soo e Jimin foram muito pacíficos juntos. Eun-soo poderia sentir seu amor sincero e profundo. Ao mesmo tempo, a dor de cabeça desse homem, que havia sido traído pela pessoa que ele amava, foi gradualmente curada. Ele também começou a se tornar mais quente. No entanto, quando Eun-soo estava sozinha, ela não poderia ser feliz. Nesse momento, ela estava em conflito. Ela não sabia se estava certo ou errado para ela usar esse método para enganar os sentimentos de alguém que se machucou como Jimin. Ela estava com medo de que um dia sua mentira fosse exposta e isso machucaria Jimin novamente. Isso a fez se sentir extremamente desconfortável. Naquele dia em que Jimin voltou para casa, ele encontrou um documento na caixa de correio. Ele abriu para ver. Dentro, havia fotos de Eun-soo e sua filha quando ela era jovem. Ele não podia entender por que Eun-soo tinha uma foto dela e da filha quando eram jovens. Ao mesmo tempo,
Ele também não sabia quem enviou esta foto. Qual era o significado disso? Esta foto foi claramente tirada antes de adotá-la. Então ele se lembrou desse período de tempo. Eun-soo tratou bem o Young sem motivo. Jimin começou a duvidar da identidade de Eun-soo. No dia seguinte, ele foi à caixa de correio onde recebeu a foto. Através da câmera não muito longe, ele descobriu que a pessoa que enviou a foto era Sae-mi, sua ex-esposa. Para confirmar a situação, Jimin imediatamente bateu na porta de Sae-mi. Sae-mi também adivinhou que ele viria. Então ela estava extremamente feliz. Jimin também não tinha o humor de falar sobre coisas não relacionadas com ela. Então ela tirou diretamente a foto e perguntou diretamente. Simi tomou a iniciativa de admitir que havia enviado a foto. Ela também disse que Eun-soo era mãe biológica de Young. Para morar com a filha, Eun-soo deliberadamente se aproximou dele. Para ser franco, Eun-soo foi quem estava brincando com os sentimentos de Jimin. Mas o que Simi não esperava era que, embora Jin soubesse que Eun-soo era de sua filha mãe biológica, ele não concordou com a especulação de que Eun-soo estava apenas brincando com seus sentimentos. Ele até se levantou firmemente para proteger Eun-soo. No entanto, depois de sair, Jimin andou sozinho na rua, sentindo-se extremamente perdido. Naquela noite, quando os três jantaram juntos, Jimin olhou para Eun-soo, sentindo-se extremamente complicado. Eun-soo, por outro lado, ignorou completamente sua mudança. Depois do jantar, Eun-soo foi para o quarto dela e encontrou Jimin sentado na cama acariciando o cobertor da filha. Então ela passou e se sentou. Inesperadamente, Jimin disse a ela que o cobertor era muito velho. Young-hae foi embrulhada neste cobertor quando foi adotada. Ele adivinhou que a mãe dela o havia deixado neste cobertor. Ele queria comprar Young-hae um novo, mas ela não ouviu. Ela disse que precisava desse cobertor para dormir. Isso o deixou triste e seu coração doía. Que tipo de pais abandonaria uma filha tão preciosa? Eun-soo se sentiu extremamente envergonhada. Felizmente, Young-hae chegou bem a tempo, o que ajudou a resolver a atmosfera desajeitada. Quando chegou a hora de ir para casa, Jimin imediatamente levou Eun-soo para o portão. Ao dizer adeus, Eun-soo expressou seus sentimentos por ele, mas isso o fez sentir enojado. Se eles se amavam tanto, deixe o relacionamento deles desenvolver mais. Depois disso, ele imediatamente puxou Eun-soo para o andar de cima. Quando eles entraram na sala, Eun-soo tirou lentamente as roupas, mas Jimin estendeu a mão para ajudá-la a puxar a camisa. Ele ainda tinha muita esperança para Eun-soo. Então ele tirou a foto e disse a ela que a garota que ela estava segurando era sua filha atual. Ele ajudaria. Apenas diga a ele a verdade, que essa garota é filha de Eun-soo. Mas Eun-soo disse francamente que sabia tudo a princípio. Então ela se aproximou de Jimin. Ela fez isso na esperança de poder morar com a filha. Nesse momento, Jimin estava completamente desesperado. Ele sempre pensou que Eun-soo era o destino que Deus havia lhe dado. Mas, de fato, era todo o seu plano. Isso fez se sentir um tolo com o qual ela tocou. Ele até criticou Eun-soo por ser cruel. Ela abandonou a filha por tantos anos. Então, ela não tinha o direito de ser mãe. Eun-soo estava prestes a explicar seu desamparo. Mas Jimin não queria mais acreditar em nenhuma de suas palavras. Ele se virou friamente e saiu. Por causa disso, os dois se separaram daqui. Eun-soo teve dificuldade vendo esperança, mas agora ela imediatamente caiu em desespero. O pior é que o presidente Kim foi ao secretário Jun, que sempre ajudou Eun-soo. Ela expôs a traição dele por ela há 10 anos. Então ela pediu que ele terminasse o assunto que ele não tinha feito há 10 anos, mas ele recusou. No entanto, ela usou o filho dele, que estava deitado na cama do hospital, para ameaçá-lo. Ele não teve escolha a não ser concordar, mas essa era apenas uma maneira temporária de ele proteger seu filho. No dia seguinte, o secretário Jun foi ao escritório do presidente Kim novamente. Desta vez, ele estava mentalmente preparado para negociar com ela. Ele fez uma gravação e disse que o conteúdo dentro era suficiente para provar seus crimes. O presidente Kim ouviu e pensou que era normal, porque se não houvesse evidências e ele quisesse prendê-la com base nessa gravação sozinha, não funcionaria. O secretário Jun, em seguida, retirou uma pilha de evidências que ele havia coletado há muitos anos. Depois de ler, ela começou a ficar nervosa. O secretário John imediatamente tirou essas coisas para ameaçá-la e esperava que todos fossem seguros no futuro. Ao mesmo tempo, ele também a ameaçou para não causar problemas para Eun-soo e filha não mais. Parecia que o problema havia sido resolvido.
Mas o secretário John sabia que o presidente Kim não comprometeria facilmente. Para elevar sua guarda, ele decidiu contar a Jimin e Yeon-soo seu segredo. Ele sabia que os dois haviam terminado, então ele ligou para Jimin primeiro. Ele disse que tinha notícias para revelar. Então ele ligou para Yeon-soo novamente e perguntou para ela discutir. Yeon-soo acabara de chegar ao local de encontro quando ela se encontrou com Jimin, que também estava lá. Jimin pensou que Yeon-soo estava usando o mesmo truque, deliberadamente criando uma situação em que eles se encontraram por acaso. No entanto, antes de Yeon-soo poder abrir a boca para explicar, alguém de repente caiu de cima. E essa pessoa era o secretário Jun, que estava procurando por eles para revelar o segredo do presidente Kim. Yeon-soo gritou quando ela viu isso, e Jimin chamou uma ambulância para ajudá-lo. Depois de levar Yeon-soo para o hospital, Jimin também saiu. No dia seguinte, Jimin viu um aviso da polícia de que o secretário Jun foi confirmado por deixar este mundo por conta própria. Jimin se sentiu muito estranho. Como alguém poderia, quem o chamou para dar a ele informações, fazer isso sem conhecê-lo ainda? Então ele imediatamente foi para a delegacia e explicou a situação para eles. Yeon-soo também estava lá. Ela também tentava dizer que a história do secretário Jun não poderia ser assim. Mas, de acordo com a situação no local, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma outra evidência para provar que alguém o havia prejudicado, para que só pudesse fazer esse julgamento. Vendo essa cena, Jimin sentiu que não precisava mais explicar seu ponto de vista. No entanto, ele ainda tinha dúvidas em seu coração. Depois disso, ele imediatamente foi ao local e viu um caminhão estacionado não muito longe, em frente a este lugar. Vendo isso, ele foi imediatamente para aquele caminhão. Jimin chamou o proprietário do carro e obteve com sucesso os dados da câmera do carro. Com certeza, Jimin descobriu algo incomum no momento do incidente do vídeo. Então ele foi à delegacia novamente e mostrou o vídeo para a polícia. O vídeo claramente mostrou que depois que o secretário Jun caiu, a luz do sensor automático no corredor se iluminou. Isso provou que havia outras pessoas no local. Com base nas pistas, a polícia decidiu reexaminar os funcionários que entraram e saíram do prédio naquele momento.